Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Esse é o canal Caminho do Discipulado e hoje vamos ler e comentar o capítulo 15, versículo 25 ao 36 de 1º Nef. 1º Nef 15, 25 ao 36. Vou fazer a leitura desses versículos, vamos ter alguns comentários também. E eu agradeço você por estar aqui para ouvir ou assistir esse episódio. Estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook, no Telegram. Convido você a seguir o Caminho do Discipulado. Aonde você estiver, espero que o seu dia esteja bom e que possa se tornar melhor após passarmos alguns minutos juntos aqui. É muito bom poder saber que posso fazer companhia para você aonde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, na rua, na academia, caminhando, correndo, andando, onde você estiver. É bom saber que você está aqui participando e ouvindo mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Vamos ter muitas lições importantes, aprendizados importantes, talvez até uma visão diferente do que você já tenha sobre esses versículos aí que vamos ler e comentar hoje. Então, vamos agora ter os nossos quadros, que é o primeiro Curiosidade, depois História de Fé. E então depois eu vou fazer a leitura desses versículos na íntegra e após a leitura então alguns comentários e algumas observações, enfim, sobre esses versículos, algumas lições que podemos tirar e aplicar na nossa vida. Também essa semana temos uma série nova no canal, em especial para o Dia das Mães, que é Mães das Escrituras, onde vamos ter 3 episódios especiais. O primeiro episódio é Mães do Velho Testamento, o segundo é Mães do Novo Testamento e o terceiro é Mães do Livro de Mórmon. Convido você a acompanhar e ouvir e participar dessa série também, tá bom? Vamos iniciar agora então um próximo quadro e muito bom, é bom demais saber que você está aqui comigo. Curiosidade. Você sabia que existem mais de 6.000 versículos no livro de Mórmon? E esses versículos se referem a Jesus Cristo quase 4.000 vezes e por 100 nomes diferentes, incluindo Jeová, Emanuel, Santo Messias, Cordeiro de Deus e Redentor de Israel. História de Fé. Essa história foi contada pela irmã Beck Craven na Conferência Geral de outubro de 2020, enquanto ela servia como segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. E diz o seguinte: quando eu tinha 8 anos de idade, meu irmão mais velho, Lee, e eu brincávamos com nossos amigos nos galhos de uma árvore em nosso bairro. Nós adorávamos nos divertir com eles sob a sombra daquela árvore. Um dia, Lee caiu da árvore e quebrou o braço. Seu braço quebrado o impedia de subir na árvore sozinho, mas a brincadeira na árvore não era simplesmente mais a mesma sem ele. Então, alguns de nós o seguraram pelas costas enquanto outros o puxaram seu outro braço. Sem muito esforço, Lee estava novamente em cima da árvore. Seu braço ainda estava quebrado, mas ele estava conosco novamente, desfrutando de nossa amizade enquanto se recuperava. Tenho pensado com frequência que essa experiência de brincar na árvore é como a nossa vivência no Evangelho de Jesus Cristo. Sob a sombra dos galhos do Evangelho, desfrutamos de muitas bênçãos associadas aos nossos convênios. Algumas pessoas podem ter caído, afastando-se da segurança dos convênios e precisam de nossa ajuda para subir novamente para a segurança dos galhos do Evangelho. Pode ser difícil para elas voltarem sozinhas. Podemos, gentilmente, puxar um pouco aqui e levantar um pouco ali para ajudá-las a se recuperar enquanto desfrutam de nossa amizade. Se vocês estão sofrendo por uma lesão causada por uma queda, permitam que outras pessoas as ajudem a retornar a seus convênios e às bênçãos associadas a eles. O Salvador pode ajudar você a ser curado e transformado e rodeado por pessoas que o amam.
1 Nefe, capítulo 15, versículo 25 ao 36. Portanto, eu, Nefe, exortei-os a darem ouvidos à palavra do Senhor. Sim, exortei-os com toda a energia de minha alma e com todas as faculdades que possuía a darem ouvidos à palavra de Deus e a lembrarem-se de guardar seus mandamentos sempre em todas as coisas. E disseram-me: o que significa o rio de água que nosso pai viu? E respondi-lhes que a água que meu pai viu era a imundície, e sua mente estava tão absorvida com outras coisas que não observou a imundície da água. E disse-lhes que era um horrível abismo que separava os iníquos da árvore da vida e também dos santos de Deus. E disse-lhes que era uma representação daquele horrível inferno que o anjo me dissera estar preparado para os iníquos. E disse-lhes que nosso pai também viu que a justiça de Deus separava os iníquos dos justos e que seu resplendor era como uma chama de fogo que sobe eternamente para Deus e não tem fim. E disseram-me: significa isso o tormento do corpo nos dias de provação, ou significa o estado final da alma depois da morte do corpo físico, ou refere-se às coisas que não são terrenas? E aconteceu que eu lhes disse que era uma representação tanto de coisas físicas como espirituais, pois chegaria o dia em que seriam julgados por suas obras, sim, mesmo as obras feitas pelo corpo físico nos seus dias de provação. Se morressem, portanto, em iniquidade, serão também rejeitados quanto às coisas que se referem à retidão. Portanto, deverão ser levados perante Deus, para serem julgados por suas obras. E se suas obras tiverem sido imundas, eles serão imundos. E se forem imundos, não poderão habitar o reino de Deus. E se o habitassem, o reino de Deus seria também imundo. Mas eis que eu vos digo que o reino de Deus não é imundo, e que nenhuma coisa impura pode entrar no reino de Deus. É, portanto, necessário que haja um lugar de imundície preparado para o que é imundo. E há um lugar preparado, sim, aquele horrível inferno do qual falei, cujo fundador é o diabo. Portanto, o estado final da alma dos homens é habitar o reino de Deus ou ser lançada fora, por causa da justiça da qual falei. Os iníquos, portanto, serão apartados dos justos, e também daquela árvore da vida, cujo fruto é mais precioso e mais desejável que todos os frutos. Sim, é a maior de todas as dádivas de Deus. Assim falei a meus irmãos. Amém. O primeiro comentário desse bloco que eu gostaria de fazer está no versículo 25, 1 Nefe, capítulo 15, versículo 25, e em que diz o seguinte: portanto, eu, Nefe, exortei-os a darem ouvidos à palavra do Senhor. Sim, exortei-os com toda a energia de minha alma e com todas as faculdades que possuía a darem ouvidos à palavra de Deus e a lembrarem-se de guardar seus mandamentos sempre em todas as coisas. Então aqui mostra Nefe servindo em seu chamado. Seu chamado aqui era ministrar a seus irmãos, e seus irmãos não tinham um histórico muito bom de obediência, de fazer a vontade do Senhor. Na verdade, até Elei já tinha visto numa visão que no futuro eles iriam se afastar do Evangelho. E é interessante que mesmo tendo todo esse histórico e todo esse conhecimento do futuro que talvez aguardava Lamã e Lemuel, Nefe mesmo assim diz que ele exortou a eles com toda a energia da sua alma. Então, para mim isso mostra a maneira como Nefe servia a Deus, como ele servia a Deus servindo ao seu próximo, e era com toda a energia da sua alma. E esse é um padrão que nós podemos aplicar na nossa vida, em nossos chamados e designações. Servir com toda a energia da nossa alma. Nós poder direcionar toda a energia da nossa alma para um propósito mais elevado, o propósito daquele chamado que nós recebemos. Cada um de nós recebe os seus chamados, suas responsabilidades, e é importante ao receber um chamado, uma responsabilidade, entender qual é o propósito do Senhor para mim nesse chamado, o que Ele espera de mim nesse chamado.
E depois que eu identificar o propósito e ter clareza sobre esse propósito, é nesse propósito que eu devo trabalhar. Muitas vezes nós divagamos por não ter uma clareza sobre qual é o propósito do nosso chamado, nós acabamos dispersando a nossa energia, nós acabamos divagando nossos pensamentos, nosso foco para várias coisas talvez importantes sim, mas que lá no final talvez não façam, não signifiquem o propósito do meu chamado. Então eu tenho que primeiro identificar qual que é o propósito do Senhor para mim nesse chamado, nessa responsabilidade, e depois seguir esse padrão de Nef, agir com toda a energia de minha alma, ou seja, buscar toda a energia. Gosto muito de Doutrina e Convênios 4, que diz: ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o servais de todo o coração, poder, mente e força. Então, que nós possamos servir ao Senhor com toda a energia da nossa alma. Mas para nós fazer isso de maneira mais eficaz, precisamos primeiro entender qual é o propósito do meu chamado, qual é o propósito dessa responsabilidade que o Senhor me deu. E então agir em direção ao cumprimento desse propósito, dessa responsabilidade, com toda a energia da nossa alma. Próximo comentário está aqui no versículo 34 e 35 do capítulo 15 de 1 Nef. E aqui então segue aquela conversa entre Lamã, Lemuel e Nef, eles perguntando, tirando dúvidas, sobre o estado final da alma dos homens, o que iria acontecer. E aqui Nef fala que existiam duas opções, ou habitar com Deus, ou ser expulso da presença de Deus e ir para um lugar determinado. E aqui Nef falou: mas eis que vos digo que o reino de Deus não é imundo, e que nenhuma coisa impura pode entrar no reino de Deus. É, portanto, necessário que haja um lugar de imundície preparado para o que é imundo. Então, aqui Nef fala que o reino de Deus seria recebido por aqueles que vivessem em retidão, e um lugar, aqueles que se fossem imundos, sujos, teriam um lugar preparado para eles. Ou seja, eu achei muito interessante a frase final do versículo 34. Há um lugar de imundície preparado para o que é imundo. Então, significa que cada um vai habitar no lugar de acordo com, vai receber de acordo com o que se tornou. Se eu me tornei alguém que vive em retidão, tem um lugar preparado em retidão. Se eu sou uma pessoa que me tornei imunda, tem um lugar preparado para o que é imundo. Se eu sou uma pessoa que só vive reclamando, tem um lugar preparado para quem só vive reclamando. Se eu sou uma pessoa que sempre acha difícil fazer as coisas do Senhor e sempre fica colocando uma desculpa para levantar do sofá, da cadeira, ir lá e fazer, vai ter um lugar preparado para quem sempre fica criando desculpas para não fazer as coisas do Senhor. Então nós vamos receber como recompensa aquilo que nós somos. Se eu sou imundo, tem um lugar imundo me esperando. Se eu sou digno, reto, tenho uma vida reta, tem um lugar para quem vive em retidão. No versículo 35 diz: e há um lugar preparado, sim, aquele horrível inferno do qual falei, cujo fundador é o diabo. Portanto, o estado final da alma dos homens é habitar no reino de Deus, ou ser lançada para fora, por causa da justiça da qual falei. Então, é importante ter essa visão, que nós vamos receber como recompensa aquilo que nós nos tornamos. Aquilo que nós nos tornamos. Então, aquilo que eu me torno, aquilo que eu sou, eu vou ter mais aquilo que eu sou no futuro, como resultado do meu julgamento, O lugar que eu vou habitar vai ser um lugar que vai refletir aquilo que eu me tornei. Então, se eu me tornei uma pessoa reta, digna, um servo de Deus, uma serva de Deus, eu vou poder habitar no lugar onde estão outros servos de Deus, outras pessoas dignas e retas. Agora, se eu me tornei uma pessoa imunda, eu vou para um lugar preparado para quem é imundo. Se eu me tornei uma pessoa desleixada para as coisas do Senhor, eu vou para um lugar preparado para as pessoas que se tornaram desleixadas
para as coisas do Senhor. Então é importante ter clareza que nós vamos receber como recompensa aquilo que nós nos tornamos. Nós precisamos ter autorresponsabilidade e precisamos observar muito bem que tipo de pessoa eu estou me tornando e como eu devo me tornar. Nós devemos nos tornar como Cristo, devemos ser como Cristo, devemos procurar tornar o nosso caráter, o nosso semblante, os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso serviço ao próximo deve ser como Cristo. Devemos nos tornar como Cristo. Por isso, esse é um dos motivos que ele foi enviado ao mundo. Além de fazer a expiação sagrada por cada um de nós, também para nos dar um exemplo de como nós devemos ser. Então, as obras que nós vimos ele fazer, essas mesmas obras nós devemos fazer para que nós nos tornemos como ele. Então, Cristo é o padrão, que nós devemos nos tornar. Um versículo que eu gostaria de comentar também está aqui no versículo 35 de 1 Nef 15, que diz assim: Portanto, o estado final da alma dos homens é habitar o reino de Deus. Essa frase ela é muito interessante para mim, porque ela deixa claro qual que é o objetivo da existência do homem, do homem e mulher, dos filhos de Deus. Qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso propósito? É habitar no reino de Deus, é voltar a viver no reino de Deus, habitar no reino de Deus com Deus, é receber tudo que Ele tem e na sua plenitude. Então esse é o nosso estado final. Muitas vezes nós acabamos nos perdendo na vida diante do nosso propósito, às vezes acabamos trocando até coisas maiores pelas coisas deste mundo, porque perdemos essa visão. Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso estado final esperado para cada um de nós? O que se espera no final para cada um de nós? É isso, habitar no reino de Deus. E que nós possamos não perder de vista esse nosso propósito eterno. Nós temos objetivos terrenos que buscamos, coisas que são necessárias para a nossa subsistência, para manter nossa vida aqui na terra, da nossa família, mas devemos sempre ter como plano de fundo esse objetivo maior, esse propósito maior que está aqui no versículo 35. O estado final da alma dos homens é habitar no reino de Deus. Então o nosso propósito final é esse, habitar no reino de Deus. Que eu e você possamos sempre ter clareza sobre esse propósito e ir atrás dele dia após dia, lutar, trabalhar, nos empenhar para não perder de vista esse propósito e para cada dia mais nos aproximar dele, lembrando sempre que esse é o nosso propósito, habitar no reino de Deus. É o estado final da nossa alma, o que se espera no final de tudo, quando tudo acabar, é esse, que nós possamos estar prontos para habitar no reino de Deus. E nada menos do que isso faz parte do nosso propósito, Nada menos do que isso é o que nós merecemos. Então nós nascemos com esse propósito, Deus nos criou com esse propósito, com esse objetivo, para que eu e você possamos receber essa recompensa, que é habitar com Ele no seu reino para sempre. Por isso, jamais duvide do seu potencial. Muitas vezes nós, ao tropeçar, ao cair, ao cometermos os erros que todos nós cometemos, ou às vezes até como uma forma de tentação, somos tentados a pensar que nós não temos valor, que nós não temos potencial e que não somos capazes de realmente voltar à presença do Senhor. Mas isso é uma mentira. Cada um de nós porta dentro de si o potencial e a capacidade de voltar a viver com Deus, de habitar no reino de Deus. Esse é o objetivo pelo qual nós existimos e o objetivo pelo qual nós fomos criados. Poder habitar no reino de Deus para sempre. Receber as mais altas e melhores recompensas possíveis que se pode receber. Isso é possível de acordo com a nossa fé, com a nossa obediência e em nossa disposição em seguir o nosso Mestre, o Salvador Jesus Cristo. Perguntas e respostas. A pergunta de hoje é a seguinte: como posso sentir paz com tantas coisas assustadoras acontecendo no mundo e até mesmo na minha própria escola? A resposta é a seguinte: é possível sentir paz interior mesmo durante os momentos de adversidade.
Podemos sentir paz quando guardamos os convênios e mandamentos. Embora venhamos a ser provados e coisas ruins aconteçam, podemos ter a certeza tranquilizadora de que Deus está velando por nós. A paz vem por meio do Espírito Santo. Assim devemos empenhar-nos por ser dignos de sua companhia. O arrependimento pode livrar-nos do pecado e da culpa e restaurar a paz à nossa alma. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter acompanhado mais um episódio. Se você ainda não ouviu, convido você a ouvir os outros episódios. Eles estão no Spotify, no YouTube. Você pode seguir o Caminho do Discipulado no Instagram, no Facebook, no Telegram. Temos um canal lá também onde nós colocamos o conteúdo sempre em primeira mão. E muito obrigado por todos que estão acompanhando, comentando, se inscrevendo no canal. Convido você a acompanhar nossas outras séries. Temos uma série especial essa semana, Dia das Mães, que é Mães das Escrituras. Então convido você a ouvir essa série também. E muito obrigado pelo seu apoio, pelos comentários aí que são feitos sempre nos vídeos, que ajudam a enriquecer ainda mais o conteúdo aqui do canal, tá ok? Um abraço, espero você no próximo episódio e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.